Já vimos aqui sobre Deus, quem é esse Deus que criou tudo? No princípio criou Deus os céus e a terra, verso 1 de Gênesis 1. Vimos que Deus é triuno, nos ama e tem um plano de resgate para a humanidade. Vimos também sobre a semana da criação, que coisas Deus fez em cada dia, preparando o ambiente maravilhoso para a recepção, para a chegada dos primeiros seres humanos em nosso planeta, Adão e Eva. E hoje nós vamos estudar um assunto que aparece também aqui em Gênesis, porque nossa proposta aqui com essa série de 10 domingos é estudar verdades fundamentais que extraímos do livro do Gênesis, especialmente seus primeiros capítulos. Você já percebeu, eu só quero destacar aqui, que a teologia bíblica, toda a teologia bíblica está sustentada nos pilares dos livros aqui, dos capítulos iniciais da Bíblia. E hoje nós vamos ler sobre o mandamento que aparece ali, um dia especial. Eu já falei sobre isso de passagem no tema anterior. Aliás, todos os temas, todas as palestras estão disponíveis aqui no canal Igreja Unasp SP. Se você perdeu alguma delas, começamos no sábado e avançamos pelos domingos aí. Se você perdeu uma delas, você pode rever, pode ver e indicar para amigos também. Aliás, pode também curtir, pode também se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações de novas mensagens, novas postagens, novos conteúdos. Na Semana da Criação, nós vimos que as obras criativas de Deus culminam com o momento em que ele estabelece um memorial, um marco, o dia do aniversário da vida aqui na Terra. Leia comigo, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, vamos ler aqui os versos 1 a 3. Moisés escreveu aqui o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, aqui Deus faz 3 coisas especiais no 7º dia, na culminação da semana criativa, na semana da criação. Deus, então, abençoa o sábado, o 7º dia, e quando Deus coloca uma bênção sobre alguma coisa ou sobre alguém, quem pode retirá-la? Quem se atreveria a fazer isso? Deus santificou. Santificar na Bíblia é um conceito de pôr à parte, reservar para algo especial. Por exemplo, esta casa aqui, esta edificação, ela foi dedicada para Deus. Ela é essencialmente feita de tijolos, de cimento, como a nossa casa, mas ela tem uma finalidade específica. Ela foi separada para o culto a Deus. Isso é santificação. Nós, seres humanos que aceitamos Jesus como Salvador, somos santificados por Deus. Por quê? Somos colocados à parte para ser luz no mundo que precisa desesperadamente de Deus e da salvação. Santidade, santificação, santo é aquilo que é colocado à parte para um fim específico, especial. O 7º dia foi santificado. Os demais são dias comuns de trabalho, de atividades. O 7º dia Deus separou para uma finalidade. O Deus que não se cansa descansou dando exemplo no 7º dia. E Adão e Eva também não se cansavam, para falar a verdade, né, antes do pecado. E mesmo assim eles pausaram. Shabat é uma pausa. É uma interrupção da rotina para um momento especial com Deus. Disse alguém certa vez que durante a semana nós temos que andar de mãos dadas com Jesus. No sábado, nós nos assentamos aos pés dele para permanecer ali horas em comunhão íntima com o nosso Deus. Temos que manter comunhão todos os dias? Claro, mas no sábado nós temos um tempo especial para essa comunhão. Ok, o que faremos aqui neste momento é analisar o sábado ao longo da história, ok? Vamos fazer uma viagem aqui pela Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Sim, eu vou resumir bastante, porque senão nós teremos que ficar aqui mais uma semana só para estudar esse assunto. Mas veremos, por exemplo, o sábado, a origem do sábado, como começou, por que começou, qual a importância dele. Segundo, o sábado no Antigo Testamento. Terceiro, o sábado no período intertestamentário, ou seja, aquele intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, cerca de 400 anos de intervalo. 4, o sábado no Novo Testamento. 5, o sábado na Nova Terra.
Fica comigo. Há muitas coisas interessantes aqui nesse estudo do sábado ao longo da história. Começa na criação, como nós vimos, né? Acabamos de ler o texto. Deus estabelece então o Shabat, essa pausa contemplativa, esse momento especial em que Adão e Eva param para contemplar o que Deus fez para o bem deles. E hoje não é diferente, porque esse mandamento permanece. E Deus espera que nós pausemos também nossa vida agitada para uma contemplação, para desfrutar de momentos especiais com Ele e com a nossa família também, com a natureza, enfim. Sábado, Shabat, SBT, né, o hebraico não tem vogais, então inicialmente, significa cessar o trabalho, descansar. O Deus que não se cansa, como diz Isaías, deu exemplo, assim como Jesus, que não precisava ser batizado porque não tinha pecado, foi batizado para dar exemplo também. Façam como ele fez, façamos como Deus fez. Descansou, abençoou e santificou. Como um pintor que termina uma bela obra de arte, se afasta um passo, como eu comparei no sábado, eu creio que foi no sábado ou no domingo, primeiro domingo, ele se afasta um pouco e contempla a sua obra, desfruta do que foi feito. É mais ou menos essa comparação. Qual a origem do ciclo semanal? Você já pensou nisso? Veja, todos os ciclos, por exemplo, o ciclo mensal, movimentos lunares, ciclo lunar, o ano, movimento de translação da Terra em torno do Sol, o dia, movimento de rotação da Terra em torno de si mesma, no seu eixo. Agora, e a semana de 7 dias? Não encontramos uma equivalência astronômica para esse ciclo semanal. Na verdade, encontramos na biologia, eu vou deixar você pesquisar isso depois, porque eu não tenho tempo de tratar desse ponto aqui, mas pesquise sobre o ciclo circasseptano. Não é o ciclo circadiano, é outra coisa. Ciclo circasseptano. Os seres vivos foram projetados para funcionar em ciclos de 7 dias. Isso é impressionante. É maravilhoso perceber esse ajuste da vida aqui na Terra com o ciclo semanal que vem de onde? De Gênesis. Nós só temos esse ciclo semanal de 7 dias porque Deus o criou e desde a origem ele vem atravessando a história. Tentaram mudar isso na Revolução Francesa, por exemplo. Não deu certo. As pessoas começaram a adoecer, ficar estressadas, colocaram uma semana de 10 dias para tentar apagar aquilo que era bíblico. Não deu certo. Humilhados, tiveram que voltar para o ciclo que funciona. 7 dias. Não é impressionante isso? Tem mais. O relato da criação, como já vimos e vamos aqui só recordar, é um relato literal, é histórico, não é mitologia como alguns querem. Por exemplo, em Êxodo 20:11, nós vemos ali o mandamento do sábado, o 4º mandamento. Se não fosse real a história, esse mandamento não faria sentido algum. Marcos 10:6, Deus os fez homem e mulher. Então ali Jesus confirma algo que vamos ver na semana que vem com mais detalhes, o casamento, a sexualidade, não perca domingo que vem. Então Jesus, em Marcos, no Novo Testamento, ele confirma a historicidade de Adão e Eva e do casamento heteromonogâmico. Nós vemos também ali em Romanos 5:12, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Paulo, ele assume Adão como um personagem literal também, não um ser mitológico, como querem alguns. Mateus 24, 37 a 39, Jesus relaciona o dilúvio com a sua segunda vinda. Um evento histórico e outro histórico também no futuro. Se o dilúvio não aconteceu, a segunda vinda de Cristo vai acontecer? Perceba, para Jesus, a arca de Noé, Noé e sua família, o dilúvio universal foram eventos históricos. E sinceramente, entre alguns que duvidam sem base e Jesus que é o Deus encarnado, eu não tenho nem dúvida de ficar do lado de Cristo. De aceitar o que ele diz, porque ele é a palavra encarnada. Lucas 23 a 38, aparecem ali as genealogias, exatamente como aquelas que há ali no Antigo Testamento, nomes, pessoas, fatos. Apocalipse 14:7, nós vemos ali as 3 mensagens angélicas, e ali é dito que temam a Deus e deem a ele glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mesma fraseologia que encontramos em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, no mandamento do sábado. Portanto, a última mensagem a ser dada para o mundo envolve também a proclamação do sábado como um dia de adoração ao nosso Deus.
do dia da semana que aponta para o Criador do universo. E o único dia que faz isso é o sábado. Por quê? Porque é o memorial da criação. Porque é o dia do aniversário da criação da vida aqui em nosso planeta. Ok? Os dias da criação, só para recordar também, porque eu vi com vocês isso aqui na segunda noite, aqui no segundo domingo da nossa série. Cada dia, no hebraico é Ion, como já vimos, e não Aeon, que significa era. Se o texto estivesse se referindo a eras elásticas e não a dias de 24 horas, a palavra seria Aeon e não Ion. E outra coisa, Ion, quando ligado a um numeral, nós já vimos isso também, ele sempre vai ser relacionado com um dia literal de 24 horas. Vimos também a questão dos polinizadores, lembram? As plantas foram criadas no terceiro dia. Animais polinizadores como as abelhas, por exemplo, beija-flores, eles foram criados no quinto dia. Há plantas que dependem desses animais polinizadores para existir. Com esse intervalo de eras entre uma coisa e outra, elas não sobreviveriam. As plantas foram criadas ali, aguardaram um pouco de tempo para depois poderem se reproduzir com a ajuda dos polinizadores. Algumas plantas pelo menos. Enfim, pela lógica, pelo pensamento científico e pela linguística, pelo entendimento da língua original hebraica, a gente percebe que realmente não dá para fugir da constatação de que o texto se refere a dias literais de 24 horas. Não a eras, não a períodos elásticos, milhões de anos, como a evolução tenta nos passar essa ideia. Muito bem? Vamos lá então. Só para judeus? Alguns dizem que o sábado foi criado para os judeus. Bem, é só pensar um pouquinho e lembrar que Adão e Eva não eram judeus, não eram brasileiros, não eram chineses, não eram russos, eram Adão e Eva. Era o primeiro casal, eram seres humanos, representantes de toda a humanidade. E o sábado foi dado para eles, Adão e Eva. Há um texto no Novo Testamento, Marcos 2,27, que diz assim, Jesus disse isso: o sábado foi estabelecido por causa do homem, a palavra antropós, quer dizer ser humano, humanidade. O sábado foi dado para a humanidade, e não o ser humano por causa do sábado. Então, vemos isso no Êxodo, em Gênesis, com a criação de Adão e Eva, vemos Jesus afirmando a mesma verdade, de que o sábado antecede qualquer povo. Ele foi dado para a humanidade. Para judeus, para brasileiros, para quaisquer pessoas que queiram desfrutar da bênção desse mandamento, desse dia especial. É uma catedral universal no tempo. Deus é tão democrático, digamos assim, que não criou um local físico para o qual todos teriam que ir, como algumas religiões fazem, né? Peregrinações para lugares. Não precisa. A catedral no tempo, o templo no tempo, vem até nós toda semana e você pode desfrutar dele. Ele encontra você toda semana. É um presente que chega até você de Deus e basta você desembrulhar o presente e desfrutar dele. É um mandamento democrático, digamos assim, porque ele chega a todos que queiram desfrutar dele. O sábado no Antigo Testamento. Então já vimos o sábado na criação. Ele foi dado à humanidade por seus representantes Adão e Eva, e agora o sábado no Antigo Testamento. Encontramos muitas coisas, veremos apenas algumas, né? Do Éden ao Sinai. Eu não sei se você já leu Êxodo 16. 4 capítulos antes do capítulo que conta da concessão das tábuas de pedra com os mandamentos por Deus, Êxodo 20, 4 capítulos antes, portanto, antes daquele evento do Sinai, Deus já estava ensinando o seu povo a guardar o sábado. Você percebe isso? Lembra do texto? Eles colhiam maná, Deus enviava um alimento especial, nutricionalmente perfeito para seus filhos. E eles colhiam todos os dias aqueles floquinhos, podiam fazer pães com eles, podiam comer puros, enfim. Todos os dias caía a porção exata para aquele dia. Se alguém quisesse armazenar, não dava certo, estragava. Você tinha que todos os dias colher a porção para aquele dia. Era uma lição que Deus estava ensinando, de confiança nele. Não fique preocupado com o futuro. Deus já está lá. Deus vai prover as necessidades. Para nós também essa lição é importante. Confie em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não fique angustiado com o que você vai comer e beber no futuro. Deus cuida de você. Faça a sua parte, evidentemente, mas Deus cuida de você. Aqui na história do maná, a gente vê isso aí. Cada dia caía a porção certa. Porém, na sexta-feira, caía em dobro. E eles podiam armazenar para o sábado, porque no sábado não ia cair maná.
Então, se você armazenasse de um dia para o outro, estragava. Mas da sexta-feira para o sábado você podia guardar e deveria guardar. Por quê? Porque no sábado você não encontraria o maná caindo. Lição objetiva. Não trabalhem, não façam, não colham. Aproveitem esse dia com a família, na igreja, cultuando, louvando a Deus. Então, a lei, o mandamento já existia antes de Êxodo, antes das tábuas. Quer um outro exemplo bem interessante? José, no Egito, aquele jovem fiel, quando a esposa do Potifar o tentou ao pecado da fornicação, qual foi a resposta de José? Não vou fazer isso. Como poderia eu fazer tamanho mal contra o meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Como José sabia que adultério, que fornicação é pecado? Porque ele já conhecia a lei de Deus. A lei de Deus, ela é eterna. No céu já era conhecida. Lúcifer a quebrou. Lúcifer odeia a lei de Deus justamente por isso, porque ele sentia que ela fosse uma espécie de opressão contra as suas pretensões, enquanto ela é uma bênção, é uma cerca de proteção para a humanidade. A lei foi quebrada por Adão e Eva no Éden. A lei já existia, somente era passada de pai para filho, pela oralidade. Mas no Êxodo 20 a gente vê então Deus registrando esses mandamentos em tábuas de pedra. E por que pedra? Porque pedra naquele momento era símbolo de permanência, eternidade. Lições que nos vêm desse episódio aí do maná concedido por Deus. Primeira, o sexto dia é o dia de preparação para o sábado. Fica muito claro isso. Colhe em dobro. Segundo, o sábado é o dia seguinte ao sexto dia. Por que é importante dizer isso? Por mais óbvio que seja. Algumas pessoas tentam relativizar o que a Bíblia diz. Vimos isso no sábado, lembra? No tema a serpente como chave hermenêutica. Se Satanás não consegue destruir a Bíblia, ele tenta distorcê-la, relativizá-la. E aqui há pessoas que dizem, não, o sábado eu até compreendo o conceito e aceito, mas é o domingo hoje. Ou é a sexta-feira. Não. Na Bíblia, o sábado vem após a sexta-feira. O Novo Testamento confirma ao dizer que o sábado vem antes do primeiro dia, que hoje é chamado domingo. Então não há dúvidas. Gênesis, na criação, ele especifica, o sétimo dia foi abençoado por Deus. Não há por que ter dúvidas. E esse ciclo nunca foi alterado ao longo da história. O ciclo semanal. Bem, terceira lição. O sábado é santo. Quarta, a guarda do sábado é um mandamento divino. Quinta, o sábado é dia de descanso. Sexto, é um dia solene, festivo. Sétimo, o sábado testa a lealdade para com Deus. Guarde essas lições do coração, na mente, e tome suas decisões também. Êxodo 20 mostra o episódio da concessão da lei, como eu disse. 8 a 11 fala ali do lembra-te do sábado para o santificar. Como eles poderiam lembrar de uma coisa que fosse desconhecida, não é verdade? Então, se a ordem é lembra-te, é porque eles já conheciam o mandamento. Outra coisa que o lembra-te nos faz pensar. Desde domingo, comece a pensar no sábado, a lembrar-se de que aquele dia deve ser um dia especial. Já vá se programando para aquilo, né? Já ponha na sua agenda, já cria esse hábito tão gostoso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem as pessoas que estão ali, né, relacionadas com você, trabalhadores, enfim. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia, o Senhor descansou. Esse é o mandamento do sábado. Ele está no coração da lei e aponta para o Deus Criador. Por isso, é bem chamado de o memorial da criação. Universalidade, abrangência e perpetuidade. Olha, nesta palestra aqui, eu estou citando muitos textos bíblicos. Não vou ter tempo de ler todos. Mas se você quiser, depois você pode pausar o vídeo, pode anotar as passagens e, por favor, confira em sua Bíblia. Veja se é assim mesmo. Faça como os bereanos que Paulo elogiou no Novo Testamento, lembram? Ele diz que os bereanos, os que moravam em Bereia, eram nobres porque eles conferiam na Bíblia tudo o que ouviam, mesmo quando era Paulo quem estava pregando. Faça o mesmo, confira. Lá em Isaías 56, é dito que o sábado era para ser guardado por todos, não só judeus. Mais uma confirmação aqui, né? Deus fala assim, os estrangeiros que quiserem se unir ao meu povo e guardar também o sábado, serão abençoados. É um mandamento universal.
É um mandamento abrangente. Isaías 58 nos ensina sobre isso. E um mandamento perpétuo. Daqui a pouco eu vou voltar a esse texto. Isaías 66, 22 e 23. Dura para sempre. Nunca passou. Nunca foi abolido. Entre os pecados que levaram o povo judeu ao exílio babilônico, estava a quebra do mandamento do sábado. Quando voltaram do cativeiro, os judeus reconstruíram o templo e restauraram a observância do sábado. Eles pecaram de várias formas, com adultério, idolatria, mas também com a quebra do sábado. E esse foi um dos motivos que fizeram com que Deus permitisse que eles fossem para o exílio algumas vezes e sofressem a punição para aprender a voltar-se para o Senhor. No pós-exílio, quando eles voltam para a terra deles, então começa a haver uma reforma espiritual protagonizada por Esdras e Neemias. E eles então reconstroem os muros da cidade. E não só os muros, mas eles querem reconstruir a fé do povo, a fidelidade do povo. Esse é o período pós-exílico. E nós encontramos nesse momento um texto, eu quero convidar você para ler esse texto comigo, Neemias capítulo 13, versos 15 a 19. Nesse momento histórico, o povo se compromete com os líderes Neemias, com Esdras, a não mais continuar quebrando, profanando o sábado. Isso está em Neemias capítulo 9 e 10 também. Mas como voltaram a quebrar o quarto mandamento, Neemias se valeu de sua autoridade como governador e restabeleceu oficialmente a observância do sábado. Vamos ver na Bíblia? Neemias 13, 15 a 19. Vamos ler aqui juntos, se você tem sua Bíblia aí por perto. Quero convidá-lo a abrir nesse texto. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Estavam trabalhando no sábado. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas, figos, todo tipo de cargas para comércio. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá. E em Jerusalém repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo? Levando o nosso povo, o nosso Deus, a trazer todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Vejam que atitude firme a desse líder. E veja que informações interessantes que aparecem nas entrelinhas do texto, né? Ali é dito que quando os portões começavam a dar a sombra nos portões de Jerusalém, ele mandou fechá-los, para que não houvesse mais comércio na cidade. Quando que começa a dar a sombra? No dia, não é no pôr do sol? Então aqui mais uma vez vemos que a guarda do sábado correta é ao pôr do sol de sexta-feira, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Se você quer guardar o sábado corretamente, tem que ser como a Bíblia ensina. Aliás, quando a gente retroage à criação, vamos para a criação, vemos o quê? Que a marcação dos dias, ela acontece realmente ao pôr do sol. E foi tarde e manhã o dia primeiro, e foi tarde e manhã o dia segundo, e foi tarde e manhã, e assim vai até o sétimo dia. Ou seja, tarde a parte que escurece e manhã a parte que nasce o sol ali. Então, o dia começa com o escurecimento, com o pôr do sol. Por isso que aqui Neemias manda que eles obedeçam ao sábado da forma correta. Quando começa a dar sombra, quando começa a escurecer, ali os portões eram fechados. Vamos guardar o sábado do mesmo jeito. Quando o pôr do sol acontece, reúna a sua família, cante louvores a Deus, faça uma oração, leia um texto bíblico, experimente essa bênção. Ah, mas eu tenho dificuldades, trabalho, escola. O Deus que pede, o Deus que manda, com certeza vai abrir caminho para você. Eu poderia contar aqui muitas experiências com relação a esse assunto. A minha experiência mesmo, no tempo de faculdade, não dá tempo. Mas acredite, Deus abre as portas para que possamos ser fiéis. Não seria justo Deus pedir uma coisa que fosse impossível, concorda comigo? De ser obedecida.
Por outro lado, se é o Criador do universo que pede, Ele vai oferecer condições para você fazer isso. Creia. Peça a Deus. Peça a Deus um sinal. Peça a Deus que Ele mostre a você o que fazer. Eu tenho certeza que Ele vai lhe mostrar. Neste momento Ele já está mostrando para você, percebeu? Por meio da Bíblia, por meio deste estudo, por meio desta palestra, desse sermão. Vamos avançar aqui no nosso estudo? Período intertestamentário, aquele intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos ver? Da idolatria para o legalismo. Os líderes pensavam que um novo cativeiro poderia ser evitado com a fidelidade total aos mandamentos, incluindo o sábado. Aí, centenas de regras foram criadas para proteger, entre aspas, a guarda do sábado. O sábado, então, precisava ser libertado dessa roupagem legalista. O que aconteceu? O medo de um novo exílio, de uma nova punição, foi tão grande que eles saíram de um extremo para o outro. Satanás é muito bom em fazer com que os seres humanos façam exatamente isso. Sejam extremistas. Ou sejam totalmente frouxos no que diz respeito à lei de Deus, como Israel estava sendo com o sábado, por exemplo, naquele período. Ou então, eles se tornem legalistas, achando que o sábado pode salvá-los, achando que o mandamento é mais importante do que qualquer outra coisa, até do que Deus. Porque Jesus vem ensiná-los depois da guarda correta e eles desprezam Jesus. Então, Deus quer que nós tenhamos esse necessário equilíbrio, nesse aspecto pelo menos, que nós guardemos os mandamentos pelo motivo certo, não porque nós vamos de alguma forma marcar pontos com Deus por ser fiéis, não porque nós poderemos de alguma forma conquistar a salvação por guardar mandamentos, jamais. A salvação é pela graça, é pelo sangue de Cristo, mas aquele que é salvo, ele pergunta para Deus: Senhor, agora o que queres que eu faça? E Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é para ser salvo, é por amor. É por reconhecer que Deus sempre quer o nosso melhor. Essa é a motivação para guardar os mandamentos de Deus. Amor, respeito ao Criador. Quando Jesus nasce aqui na terra, o sábado estava tão cheio de regras, de restrições, que era algo terrível, que se tornou uma maldição. Para você ter uma ideia, os líderes judaicos chegavam a estabelecer regras, 600 e tantas regras, algumas assim muito estranhas, como por exemplo, era errado cuspir no chão. Claro, é errado mesmo, né? Mas o motivo para eles era o seguinte: se você cuspir no chão, você está arando a terra, ou regando a terra, ou coisa parecida. E isso é pecado, porque faz parte do trabalho de agricultor. Você não podia caminhar mais do que alguns quilômetros, porque então era pecado. Mas eles criavam regras e eles mesmos as quebravam, davam um jeito de quebrá-las, por exemplo. Mas se você na sexta-feira colocasse uma sacolinha com o lanche, lá debaixo de uma árvore, naquela distância, você podia caminhar até lá, comer o lanche e caminhar mais um tanto. Porque ali passa a ser a sua casa, tem comida sua ali. Não faz sentido. Curar no sábado era errado. Quando que isso foi dito por Deus? Então, quando Jesus vem à Terra e realiza algumas coisas assim interessantes, como por exemplo, curar, colher espigas nesse dia, alguns o recriminam, como veremos daqui a pouco. Neste momento veremos o sábado no Novo Testamento. Estamos avançando na linha do tempo. E algumas perguntas interessantes vêm aqui nesse momento. Por exemplo, que dia Jesus guardava? Que dia os discípulos guardavam? Teria a morte de Jesus anulado o decálogo, os 10 mandamentos, como alguns pensam? A ressurreição de Cristo teria mudado o dia de guarda, como alguns ensinam? O que o Novo Testamento diz sobre o assunto? Vamos ver? Lucas 4,16. Eu vou só citar esse texto, você pode conferir depois. Ali é dito que, segundo o seu costume, Jesus ia à sinagoga aos sábados. Mas é óbvio. Você acha que o Criador do sábado, porque Ele é o Verbo eterno, Ele é o Deus Criador, foi Ele quem deu o sábado para Adão e Eva. Você acha que o Deus Criador iria transgredir a sua própria lei? Você acha que o Deus que deu o sábado à humanidade iria, no Novo Testamento, guardar outro dia qualquer? Não. Lucas 4,16 fala que era um costume de Jesus. Portanto, se você quisesse ir à carpintaria de José e Maria e Jesus, você não a encontraria aberta no sábado. Você os encontraria na igreja da época, a sinagoga. Assim era a prática do Mestre Jesus. Se nós somos seguidores dele, temos que segui-lo também nesse aspecto, não é verdade? Se somos cristãos.
Mateus 5, 17 e 18, um texto muito interessante. Ele fala que eu não vim para abolir a lei, nem os profetas, eu vim para cumprir. E é mais fácil passar o céu e a terra do que passar um tio da lei. Ele pega o menor sinalzinho para dizer nem isso iria cair da lei de Deus. Quanto mais um mandamento inteiro, concordemos? Veja, em seguida, ele amplia o significado dos mandamentos. O lindíssimo Sermão do Monte. Quando ele fala assim, você leu o que os antigos disseram, né? O que a Escritura diz. Não matarás. Eu, porém, vos digo. Quem era ele para dizer isso? Eu, porém, vos digo. Era Deus. Ele podia. Ele pode interpretar a palavra de Deus. Seres humanos, não. Nós temos que entender o que os autores disseram. Mas somente Deus pode ampliar, ou um profeta inspirado, e ampliar o sentido do que um outro profeta disse. E Jesus diz, você leu aquilo? Eu, porém, vos digo, matar não é só enfiar uma faca, eu estou aqui parafraseando, matar não é só enfiar a faca em alguém, matar também se faz com palavras. Quando você ofende, quando você calunia, quando você despreza, você está matando a pessoa. Você pode estar matando uma reputação, você pode estar destruindo alguém, isso também é matar. Jesus também disse assim, você leu lá o que está escrito na lei? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, eu, Deus, amplio o significado da lei. Toda vez que você olhar para um homem ou para uma mulher com intenções impuras no seu coração, com cobiça, você já pecou em pensamento. Veja como ele dá um significado mais profundo para a lei de Deus. Jesus extrai o princípio que rege as palavras da lei. Portanto, leia Êxodo 20 e depois compare com o Sermão da Montanha para ver como é maravilhoso viver à luz das orientações de Deus. E peça poder a Deus para alinhar sua vida com essas orientações. Cristo e a lei. A lei evidencia o pecado. Cristo perdoa os pecados. É por isso que alguns textos de Paulo são mal compreendidos. Porque eles se referem à função da lei e não à validade dela. Por exemplo, quando ele diz assim, a letra mata, mas o espírito vivifica. Alguns pensam, então, realmente a lei, a letra, a palavra não prestam. Só o Espírito Santo. E vive uma religião emocionalista, regida apenas por sentimentos. Isso é um perigo. Nós precisamos ser regidos pela palavra de Deus, orientados pela palavra de Deus. Deus manda fazer isso. Mas o que Paulo quis dizer aqui então? Sim, a lei mata no sentido de que ela mostra o nosso pecado. E o pecado mata. Então nós somos apontados como culpados pela lei. Olha, eu estou cobiçando, eu estou roubando, eu estou matando, eu estou quebrando o sábado, eu estou adulterando, eu estou morto em pecados. Mas aí quem limpa você, quem perdoa você, quem resolve aquilo para o que a lei mostrou e evidenciou é Jesus. Vamos comparar? Pense na lei como um espelho. Tiago faz isso. Pense na lei como um espelho. Você observa o seu rosto sujo ali e percebe, meu rosto está sujo. Se você quiser limpar o rosto com espelho, vai sujar mais ainda, não é verdade? Então a função do espelho não é limpar, é mostrar. Então você deixa o espelho e pega um pano úmido e limpa seu rosto. O pano é Jesus. Então a lei diagnostica, Jesus dá o remédio. A lei mostra, Jesus limpa. Funções diferentes. Quando Paulo apresenta um aspecto que parece ser negativo, e da lei, é porque ele está mostrando a função dela. Mas o mesmo Paulo diz também que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ora, Paulo está se contradizendo? Não. Na função dela, ela é boa, ela é santa, ela é justa. Ok? Compreendamos isso. Pense assim na sua mão e coloque ali nos dedinhos, né? Salvador, pecados, pecadores, pecado e lei. Salvador, pecadores, pecado e lei. Se nós abolirmos a lei, se ela foi abolida, a lei que mostra o pecado, então não há mais pecado, ok? É a lei que mostra o pecado. Se não há mais pecado, não há mais pecadores. E se não há mais pecadores, para que Salvador? Jesus. As implicações do pensamento antinomista, que é esse de que a lei não serve para mais nada, que ela foi abolida, cravada na cruz, são muito sérias. Ela continua tendo sua função. Continua oferecendo estabilidade para o reino de Deus.
assim como as leis cósmicas, as leis da física, da biologia, existem para o bem dos seres criados também. A lei moral também é de Deus e serve para a estabilidade do que ele criou. Então, Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por quê? Porque é exatamente pela fé que eu guardo os mandamentos de Deus. É exatamente porque eu creio no Deus da lei que eu guardo a lei desse Deus. É pela fé, não é por outro motivo qualquer. Vamos avançar? Colhendo espigas no sábado, Marcos 2, 23 a 28. Alguns acham que estavam trabalhando. Não estavam trabalhando. Aliás, colher espigas na plantação de outro não era nem errado, tá? Alguns pensam que estavam até roubando. Não. Lá em Deuteronômio 23, há uma previsão realmente para que se alguém tivesse com fome e passasse por uma plantação, poderia colher para comer. Não é para encher a sacola. Ele podia colher para comer e estava previsto na lei de Moisés. E Jesus, com seus discípulos, estavam passando por uma plantação de trigo, com fome, colhem espigas e começam a comer. Problema nenhum. Quando foi que matar a fome no sábado se tornou pecado? Então vejam como os fariseus estavam distorcendo a lei e o Deus da lei estava ensinando como guardá-la corretamente. Então esses textos que mostram Jesus aparentemente quebrando o sábado, por favor, se Jesus fosse alguém que quebrasse a lei, seria um pecador. Ele mesmo carente de salvação. Jesus veio ensinar a obedecer a lei de forma correta, inclusive guardar o sábado. Outro texto aqui é quando ele cura. Na verdade, há 7 relatos de curas realizadas por Jesus no sábado. Dá até a impressão de que ele fazia questão de mostrar que isso está totalmente de acordo com o mandamento do sábado. Por quê? Ele cobrava por isso? Era o trabalho dele? Não. Ele estava ali simplesmente fazendo a mesma coisa que Deus sempre fez. Curar, restaurar, reconciliar. Portanto, curar alguém no dia do sábado é maravilhoso. Você pode visitar doentes no hospital. Você pode ajudar uma família em necessidade. Faz parte do espírito do sábado. Deus espera isso de nós, na verdade. Sábado e a paixão de Cristo. Olha que interessante. Jesus morreu numa sexta-feira, ok? Descansou no sábado na sepultura e ressuscitou no primeiro dia da semana. Até em sua morte, Jesus guardou o sábado. O que mais? Lucas 23, 50 a 24, 1. Aqui nós encontramos as seguidoras de Jesus com todo o carinho, pensando em embalsamar, como era o costume da época, embalsamar o corpo de Cristo, limpá-lo das feridas, do sangue, né? Passar ali um perfume e colocar as faixas. Era o costume deles, costume funerário. Mas começava o sábado e elas pensaram, vamos guardar o sábado e domingo a gente volta para fazer o serviço. Não precisou, graças a Deus, porque ele ressuscitou no domingo. Mesmo ali com o corpo de Cristo para ser preparado para o sepultamento, elas preferiram ser fiéis ao mandamento de Cristo, guardando o sábado. Talvez não houvesse nenhum erro até em fazer isso, mas foram fiéis. Deixemos para depois o que pode ser feito depois. Jesus ressuscitou. O Evangelho de Lucas foi escrito 30 anos após a morte de Cristo. O Evangelho de João foi escrito na década de 90. Nenhum deles menciona qualquer mudança na lei de Deus. Não é interessante isso? Se os evangelhos foram escritos depois da suposta mudança na lei com a morte de Cristo, com a ressurreição dele, por que nenhum deles fala que a partir de agora passa a ser o domingo? Nada. Eu até faço um desafio a você. Tente encontrar um verso que seja, do Gênesis ao Apocalipse, que diga o seguinte: o sábado foi mudado para o domingo como dia de repouso. Eu te dou o meu carro, se você encontrar isso. E eu não faria essa aposta, né, se eu não tivesse certeza do que eu estou dizendo. Não há um verso na Bíblia que diga que o dia de repouso foi mudado para outro dia que não o sábado. Os autores do Novo Testamento não falam nada disso, embora tenham escrito depois dos acontecimentos que eles narraram, não é? Clemente, bispo de Roma, em sua carta aos Coríntios, cerca de 95 depois de Cristo, dedica 4 capítulos ao tema da ressurreição. Ele não faz qualquer referência ao culto no domingo, a um suposto culto no domingo. A carta de Clemente é tida como o documento cristão mais antigo depois do Novo Testamento.
Era para estar ali alguma referência, porque ele fala da ressurreição, podia dizer assim, com a ressurreição, Jesus mudou o dia de guarda, mas nada disso. 95 depois de Cristo. Quando aconteceu a mudança, então? Aí temos que ir para a história para saber disso, né? Soldados romanos trouxeram da Pérsia o culto ao sol. Aureliano estabeleceu em 270 depois de Cristo o culto ao sol Invictus. E em 321, a primeira lei dominical, o primeiro decreto dominical foi promulgado por Constantino. Quantos anos para que isso acontecesse? Veja, quantos anos a igreja cristã primitiva foi fiel ao sábado e não ao domingo? Mas um imperador romano, e depois a igreja romana segue essa trilha, acaba forçando a guarda de um mandamento que não é de Deus, é humano. A escolha é sua. O que você faz com essas informações? Prefere ficar do lado de Deus e sua lei? Ou seguir um mandamento que é mera tradição humana? E pior, tem raízes pagãs. Porque era o dia da adoração ao sol. Até no inglês, no alemão, essa raiz é preservada com o nome Sunday ou Sonntag. Você fica com um mandamento que faz com que nós adoremos o Deus Criador, ou um mandamento humano que aponta para um falso culto, um falso Deus que não é Deus? A escolha é nossa, né? Mateus 24, 20 fala da destruição de Jerusalém. Ali Jesus anteviu, profetizou que dali 30, 40 anos, Jerusalém seria devastada. E foi mesmo. No ano 70, os romanos vieram e destruíram a cidade, destruíram o templo, mataram muita gente. O interessante é que nas palavras de Cristo, nessa profecia, ele diz assim, ó, orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Inverno, porque, claro, ali faz muito frio também. Fugir, até nevando, quem sabe, seria muito mais difícil. E no sábado, porque eles estariam com a família, ou adorando a Deus em algum lugar, não estariam preparados para fugir. E até teriam que violar, quem sabe, o sábado por causa disso. Olha que interessante. Se Jesus tivesse alguma intenção de mudar a lei de Deus, o mandamento do sábado para o domingo, por exemplo, ele teria dito para os discípulos, orem para que lá no futuro a fuga de vocês não seja no inverno nem no domingo. Mas não. Ele viu seus discípulos fiéis, décadas depois, ainda adorando no sábado. O sábado na igreja apostólica. Eu gosto muito desses textos aí que mostram Paulo. E Paulo, veja só, Paulo, ele se converteu depois da morte de Cristo, ok? No caminho para Damasco, ele contempla ali o Cristo já ressurreto em glória e ele se converte. Portanto, se tivesse havido alguma mudança no dia de guarda, Paulo estaria guardando o dia correto, o suposto dia mudado. Mas não. É dito que ele guardava o sábado. Inclusive eu gosto de Atos 16, 13, leia depois de sua Bíblia, porque ele estava numa cidade pagã. Não havia sinagoga ali para que alguém pudesse dizer, Paulo ia à sinagoga porque ele encontrava os judeus lá e podia pregar para eles. Mas nesse momento ele estava numa cidade pagã, sem sinagoga. Estava pregando para os pagãos. E é dito no texto que ele saiu dali, foi para a beira de um rio com seus amigos para buscar um lugar de oração. E apareceram então umas mulheres ali e eles pregaram para elas. Mesmo onde não havia igreja, sinagoga, ele buscava a natureza, o templo verde para adorar a Deus. Olha que interessante. E essa prática foi comum entre os discípulos, entre os apóstolos, entre os pais da igreja. No Concílio de Jerusalém, no ano 49 depois de Cristo, lá em Atos 15, o assunto do sábado passou longe, ninguém discutia isso. 49 depois de Cristo. A discussão girou em torno da circuncisão, basicamente, né? Então, ali em Coríntios diz assim, que a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Na verdade, é uma confirmação de que a igreja continuava fiel aos mandamentos de Deus e estava deixando algumas tradições que haviam passado, né? Inclusive as questões que tinham que ver com o santuário antigo, o sacrifício de animais e por aí vai. Veja, o sábado nunca entrou em discussão nos concílios da igreja, a não ser lá na frente, quando o imperador romano se intromete nas questões. Na verdade, existem 3, 4, 5, 6, 7 textos que mencionam o primeiro dia da semana. E é honesto a gente avaliá-los, né, para saber se há alguma referência a um dia sagrado.
Eu vou deixar que você faça um print da tela, ou que você pause o vídeo depois, e leia cada um deles. Mateus 28, Marcos 16, Lucas, João, Atos, Coríntios. São os textos, os únicos textos que mencionam o primeiro dia da semana na Bíblia. Nenhum deles fala de dia de guarda. Aconteceram coisas nesse primeiro dia, como aconteceram na segunda, terceiro também. Aliás, é dito também que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles faziam culto todos os dias. Se reuniam nas casas todos os dias. É a mera reunião religiosa que torna o dia santo? Não. Eles faziam isso todos os dias, então eles tinham que guardar todos os dias? Não. O sábado é santificado, abençoado por Deus para adoração especial. Mas nada impede que tenhamos cultos, como fazemos na Igreja Adventista, às quartas, aos domingos também. Não é verdade? Mas o sábado é diferente. Então, por mais que alguns queiram, não dá para usar a Bíblia para fundamentar a obediência, a observância, a guarda de qualquer outro dia que não seja o Santo Sábado. Avancemos aqui, falta um último tópico, o sábado na nova terra. Sim, ele continuará sendo o dia especial de adoração ao nosso Deus. Hebreus 4 diz que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Leia lá. E Isaías 66 menciona duas reuniões básicas que ocorrerão no céu. A primeira diz que de mês em mês, de lua nova a outra, toda pessoa virá ali para uma reunião especial. E de sábado a sábado, portanto semanalmente, todos irão se reunir na presença de Deus, certamente para um culto muito especial. Imagina esse dia, quando Jesus em pessoa estiver pregando lá naquela reunião. Quem sabe numa outra semana está lá o apóstolo Paulo pregando. Noutra Moisés. Que privilégio será? Apocalipse 22, verso 2, diz que a árvore da vida dá o fruto de mês em mês. Nós entendemos que possivelmente essa reunião mensal seja para comer da árvore da vida. Esse símbolo de eternidade e também de dependência do Deus da vida. E semanalmente, sábado será dia de adoração. Aqui no nosso planeta recriado, na nova terra. Você percebeu? O sábado vem da eternidade e vai para a eternidade. O sábado vem do Éden e vai para o Éden restaurado. Ele sempre foi e sempre será um dia para celebrar o poder do Deus Criador. A Bíblia é clara quanto a isso. Não tem por que nós errarmos nesse ponto. A Bíblia também prevê uma restauração do sábado. Eu vou passar aqui rapidamente esse assunto. Daniel já tinha profetizado que haveria uma mudança na lei, que um poder blasfemo, perseguidor, iria tentar mudar a lei de Deus. É chamado ali de ponta pequena, o chifre pequeno. Em Apocalipse 13 é a besta do mar. Então esse poder tentaria mudar a lei de Deus, mas a lei de Deus contém um mandamento que continua sendo um sinal especial. Ezequiel 20:20 diz que o sábado também é um sinal, um selo de santidade. Além de ser um mandamento, é um selo, um sinal. E Apocalipse fala do selo da besta, da marca da besta. Eu não vou falar disso aqui, mas você tem no canal do NASP aqui, no meu canal Michelson Borges também, vários vídeos que falam da marca da besta. Não precisamos errar nesse assunto, acreditando em coisas mirabolantes como um chip, um QR Code, um código de barras. A marca da besta é uma coisa muito mais séria, que tem a ver com a adoração consciente. Assim como o selo de Deus, o Santo Sábado, o selo escatológico também tem a ver com a adoração consciente. Bem, Apocalipse 14, eu mencionei há pouco, fala da pregação a respeito desse mandamento e da adoração ao Deus verdadeiro. Então estude esse assunto, vale a pena conhecer esse tema do selo de Deus, da restauração da verdadeira adoração e do sábado como dia de repouso. E eu encerro com esse pensamento. Sábado é uma instituição edênica que preserva a intimidade com Deus. Casamento, que é o tema do nosso próximo domingo aqui, da série. Casamento é uma instituição edênica que preserva a intimidade entre o homem e a mulher casados. São presentes de Deus para a humanidade. Seja grato a Deus por esses presentes. Seja grato a Deus pelo sábado, esse dia especial, um presente de Deus. Seja grato a Deus pelo casamento, essa instituição que foi criada juntamente com o sábado e vem lá do Éden. Que Deus nos ajude a ser fiéis aos seus mandamentos e que possamos colher as bênçãos
dessa fidelidade. Vamos orar? Eterno Deus, bondoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, porque em Tua Palavra encontramos orientações, encontramos princípios que devem reger nossa vida. E quando alinhamos nossa vida com esses princípios, esses mandamentos, nós colhemos os frutos dessa obediência. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis a Ti por amor. Nós reconhecemos que somos salvos pela graça. Nós louvamos a Deus pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E porque reconhecemos esse tão grande amor, nós em resposta dizemos: Senhor, o que queres que façamos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Bom Deus, ajuda essa pessoa que está neste momento acompanhando este vídeo a compreender a importância do Santo Sábado, assim como dos demais mandamentos da Tua Santa Lei. E ajuda, Senhor, aqueles que querem realmente fazer a Tua vontade, terem condições para isso. Eu te peço, ó Pai, que abra portas, condições, meios, para que essa pessoa que está me ouvindo e quer ser fiel aos Teus mandamentos possa sê-lo. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Continua, Senhor, abençoando esta série. É o que pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por estar acompanhando essa série. Ela continua, temos muita coisa para aprender ainda com base no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida e também a sua família.